AppCast, o podcast da App Brasil. Oferecimento Fibra Agência. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do nosso AppCast, gravado aqui na Fibra AG e no Go Live, que nos recebe. Eu sou a Lúcia Faria, diretora da App Brasil, e hoje vamos falar sobre criatividade, pesquisa, estratégia e principalmente sobre o futuro da comunicação brasileira a partir do olhar de quem está chegando agora ao mercado. Nesse episódio, vamos conversar com jovens talentos, vencedores do prêmio APP de TCC 2025, iniciativa que reconhece os melhores trabalhos acadêmicos da área de comunicação, publicidade e propaganda e aproxima o universo acadêmico das transformações reais do mercado. Para dividir essa conversa aqui comigo está o professor Vanderlei Postigo, que é diretor de Educação e Desenvolvimento Educacional da App Brasil, e um dos responsáveis pela organização do prêmio, que há anos acompanha de perto a evolução dos trabalhos universitários e das novas gerações de profissionais da comunicação. E recebemos aqui para essa conversa os alunos da Faculdade Casper Libero, aqui de São Paulo, que desenvolveram projetos bastante diferentes entre si, mas que têm algo em comum. Eles mostram como a comunicação contemporânea exige repertório, visão estratégica, sensibilidade cultural e entendimento profundo das transformações digitais. De um lado, um projeto em monografia de campanha publicitária para a Nômade, que é uma fintech brasileira voltada a soluções financeiras globais, com um planejamento que buscou reposicionar a marca para além da conversão de dólar, destacando experiências, mobilidade e estilo de vida internacional. De outro, uma pesquisa, uma monografia que mergulha na relação entre artistas independentes, publicidade, plataformas de streaming e algoritmos, discutindo como a música, o mercado e as tecnologias digitais vêm transformando a forma como artistas são descobertos, promovidos e consumidos. E aí, para esse bate-papo com a gente, está o Pedro Henrique Ferreira e o Gustavo Murilhas, que são integrantes da agência Atlântica, vencedores do primeiro lugar na categoria Campanha Publicitária. Bem-vindos. Obrigado. E junto também na mesa a Bianca Prazeres, que é vencedora do segundo lugar na categoria Monografia Artigo Científico. Bem-vinda, Bianca. Obrigada. Estejam muito bem acolhidos por nós, que seja uma conversa gostosa e inspiradora para quem está entrando no mercado. Com certeza. Vamos conversar, Postigo, primeiro com você. Eu acho que é importante você falar do concurso de TCC da App Brasil. O que a App Brasil busca com isso? Há quanto tempo faz? Eu acho que é muito importante você, como diretor nessa área de educação, situar as pessoas sobre esse prêmio. Legal. Bem-vindos, né, mais uma vez, jovens. Assim, eu gosto da frente jovem, eu sou professor, eu gosto dessa troca. Lúcia, é o seguinte, a APP, em todo o seu trabalho de aproximação de mercado, de profissionais com o mercado com profissionais, também tem um outro lado, que é esse lado dos jovens estudantes que estão chegando nesse mundo do trabalho. E uma das possibilidades da gente se aproximar deles e eles se aproximarem das agências, das empresas de comunicação, é esse concurso de TCC que vai agora para 2026, a 46ª edição, né? 46ª? Acho que é a 46ª edição. É um trabalho muito interessante porque toda faculdade de comunicação ela tem um TCC, a de publicidade também tem. Esse TCC, geralmente, ele é dividido em duas categorias. Monografia, onde os alunos desenvolvem uma pesquisa acadêmica, e a gente chama de PECs, né, projeto experimental, onde eles têm um cliente real e eles vão desenvolver uma campanha, um planejamento de campanha, uma estratégia para esse cliente real. O que a APP faz? A APP, ela pega esses trabalhos, ela divulga para as instituições de ensino do Brasil todo, independente da região que você esteja, da cidade, da capital que você esteja. Qualquer aluno pode participar. Quando chega mais ou menos novembro, a gente abre as inscrições, os alunos se inscrevem junto com seus coordenadores de curso, com seus orientadores, e aí a gente faz uma pré-seleção entre nós, né, os membros da APP, e depois a gente passa para um concurso final, que geralmente é feito na Globo, nos estúdios da TV Globo, nos escritórios da TV Globo, ali na Berrine, e nessa segunda fase aí nós temos profissionais de mercado.
a gente tem profissionais de mídia, profissionais de criação, profissionais da própria Globo, que vão avaliar esses trabalhos e acabam premiando nessas categorias. Nesse ano que passou, a gente entrou com mais uma categoria, que foi bem interessante, que foi a Globo que solicitou, que era uma categoria sobre estratégias de mídia. Então, eles ganhavam o prêmio de melhor TCC, de melhor PEX, eles ganham o prêmio de melhor monografia, primeiro, segundo e terceiro lugar, e a Globo ainda deu para eles mais um prêmio, que era o prêmio de quem desenvolveu a melhor estratégia de mídia, que é um interesse todo da Globo entender mais ou menos como tem funcionado esse mercado de mídia hoje, com os streams, com as tecnologias e tal, né? E praticamente é assim que funciona. É só ficar ligado, né, acompanhar a app no site, nos nossos vídeos, e aí a partir dali se inscrever no finzinho de novembro, comecinho de dezembro, e aí a seleção começa. E eu acho que vale muito a pena, porque eles têm contato com os profissionais, e os profissionais têm contato com eles. É o famoso network, né? E eu acho Um que se também... abastece do outro, né? Isso, é aquela troca de experiência, assim, é uma visão totalmente diferenciada. E eles, assim, têm todo medo de entrar, né? O que é isso? O que seria a prática? Porque uma coisa é você vivenciar na sala de aula, seu professor ali, e outra coisa é você estar na frente de grandes profissionais de mercado, CEOs, diretores de criação, diretores de arte, diretores de mídia, e mostrar o que você foi capaz de fazer, né? E ouvir a opinião dessas pessoas. E quem chega lá, chega bem. Né? E acaba também tendo visibilidade, alguns conseguem emprego, alguns conseguem um destaque no mercado. Que bacana. Eu quero saber do frio na barriga de vocês, como é que foi. Mas vamos começar com o Pedro e Gustavo. O Pedro e Gustavo, vocês criaram uma agência Atlântica, e eu vou falar o nome das outras componentes do grupo, porque eu acho importante, só estão vocês dois, mas tem uma turma Sim. junto com vocês, que é a Beatriz Vecino, Giovana Risato, Maria Clara Fabri e a Maiara Hansen, tá? E aí, vocês pegaram o primeiro lugar no concurso, na categoria campanha publicitária. Vocês fizeram um planejamento para a Nômade, super robusto. Eu vi, achei incrível o trabalho que vocês fizeram, muito completo. E um cliente Obrigado. difícil. Muito difícil. Mexer com o mercado financeiro. É, uma Nem se fintech. fala. Então, assim, e um mercado muito disputado, né? É. Então, contem pra gente como é que foi esse processo. Eu fui na barriga na hora de apresentar lá na Rede Globo. Nossa, eu Fala em acho tudo. que foi uma experiência única, inovadora, acho que sensacional. Principalmente estar lá, ter a oportunidade de estar na Globo, de estar conhecendo profissionais excelentes do mercado, de diversas áreas de atuação. Mas acho que é bom a gente começar desde o começo, né, Gu? Porque a Agência Atlântica, ela surgiu ela surgiu no primeiro ano da faculdade, mas a gente não estava incluso na Agência Atlântica, porque a gente estava no período da manhã, na Casper, e aí na metade do segundo, terceiro ano a gente foi pro período noturno, e eu e o Gu, a gente precisava de uma nova agência pra gente entrar. E aí a gente entrou na Agência Atlântica, que eram as meninas, elas era uma agência, elas abraçaram a gente de coração, e aí a gente decidiu fazer esse projeto junto, e a gente dali só alavancou, só subiu escadas, degraus, e foi muito sensacional, porque, como você falou, é um cliente difícil, é mercado financeiro, a gente lidou com várias crises ao longo do ano, foram muitas coisas que a gente fazia e tinha que alterar de novo, a gente ficava com muito medo do que podia acontecer com a bolsa, com a alteração do dólar, se uma coisa que eles fizessem derrubaria uma campanha nossa que a gente estava fazendo, então a gente tinha uma apreensão, mas também tinha uma certa certeza de que a gente estava fazendo coisa boa, sabe? A gente estava pensando e planejando a fundo sobre o que a gente poderia desenvolver mais para essa campanha. E no final, ter dado tudo certo, eles terem gostado bastante, todo mundo que assistiu, que acompanhou, meus familiares, amigos, professores, a Casper, a gente tem a oportunidade também de ter ganhado esse troféu de primeiro lugar da campanha publicitária. Vou mostrar gente, também. Não sei como é que tá dando pra ver. Ó, que maravilhoso. Aqui, ó, a primeirinha aqui, ó. Tá até aqui encostado aqui, ó. Vocês também ganharam o cabeção lá da Casper ou não? A gente ganhou também o cabeção de ouro, a gente ganhou o Que é o segundo cabeção, lugar. Cabeção, né? gente? Que é A isso? gente- Eles criaram agora agora nesse último ano que a gente, no nosso TCC, eles criaram tipo uma premiação tinha de criação, tinha de melhor TCC, tinha de planejamento, Várias mídia, categorias, tudo. né? Separado. Meio parecido assim com o que aconteceu lá da APP. E aí, não, mas você tava falando essa questão de apreensão, de mudanças do trabalho e tudo mais, teve até um período que teve a questão do IOF, que ele chegou a mudar, Verdade. e a gente teve que mexer no nosso trabalho, só que eu acho que uma semana depois consertou, e aí conseguimos voltar com algumas né, ações que a gente já tinha em mente. E eu acho importante que também o nosso grupo, ele é formado por pessoas que, de certa forma, já estavam trabalhando no mercado. Então,
todo mundo meio que já tinha falar, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo. Então, acho que é importante, quando a gente começou esse trabalho, a gente já tinha tarefas bem divididas, o grupo já sabia, sim, a gente já tinha um planejamento. Exato, eu ia cada um perguntar tinha isso um também. cabeça de chave. Porque geralmente, para escolher o cliente, a gente fala para os alunos assim: geralmente eles querem uma Coca-Cola, né? Eles querem uma Havaianas, né? Natura, Eles querem Natura, Boticário. Boticário. Assim. E vocês aparecem com um cliente pouco desejado por alunos. Sim. Mas muito importante, porque eu costumo falar para eles assim, Lúcia, no TCC. Não somos nós que escolhemos, né, o TCC. São eles que nos escolhem. E são empresas que precisam de uma comunicação. Eles não têm uma comunicação boa, ou eles não têm uma empresa que cuida da comunicação. E é nesse momento que essa garotada chega. Porque se você vai oferecer um TCC para uma Coca-Cola, uma empresa internacional, eles não vão ter muito interesse. Eles vão falar assim, tá tudo pronto ali, você entra no site, né? Procura lá e você vai entrar as informações. Agora, quando você pega um cliente diferenciado, um cliente menor, um cliente que tem um problema de comunicação, é muito mais fácil a gente conseguir elaborar esse TCC. E aí eu queria saber disso. Como que foi esse caminho, esse contato entre vocês e a empresa? Alguém já trabalhava lá, não trabalhava, conhecia? Alguém é dono da empresa? Também filho? Então, entra muito no que você falou. A gente, antes da Nomad, a gente tinha uma outra ideia de fazer com uma outra empresa, uma empresa internacional, só que eles não toparam porque a gente teria que realizar algo global. Então, saía do Brasil. E aí eles não toparam e a gente falou, não, beleza, vamos em busca de outros. E aí, uma parente da Bia, inclusive, trabalha na Nomad e fez essa ponte pra gente. Uhum. Que aí elas aceitaram, a gente mandou todo o documento, toda a documentação E certinho. pra vocês não eles tinham um toparem. apelo, assim, uma coisa mais... Vocês não queriam uma Coca-Cola, umas Havaianas da vida? A gente tentou Red Bull. A gente tentou a Red Só Bull. que Essa é a empresa. Eles não podiam fazer, porque era global. nada que fosse assinado, então a gente não Exatamente. conseguiu com eles. Você imagina, né? precisava. Você imagina assim, uns 5 mil, 10 mil alunos se formando por ano, todos eles É. procurando uma empresa para É. fazer TCC, né? Sim. E vai todo mundo na Red, Aham. vai todo mundo nessas grandes marcas internacionais Sim. globais, né? Isso é muito bacana de Bianca, porque eu vi a apresentação dela, foi uma apresentação online, eu cheguei a Sim. ver. E você foi para o caminho dos artistas independentes. Você foi para um outro caminho, né? Você foi falar de plataforma de streaming, algoritmos. Você chegou aqui na sede da FIBA, nós estamos na Vila Madalena, e já identificou ali lá lado de fora os murais aqui do bairro, já sabe do rap, não sei da coisa. Uns artistas independentes De que estão artista rolando. independente, ela já deu uma lição aqui pra gente de quem é quem e tal. Você gosta de produção independente? Você é um artista independente? Então, o processo do TCC começou porque, na verdade, eu sabia que eu queria fazer monografia desde o primeiro ano, porque no primeiro ano eu já tinha começado a trabalhar com planejamento, né, numa agência. Eu trabalho até hoje nessa, que é a Publicis, uma das agências da Publicis. E aí, como eu já tive esse contato com o que era o dia a dia de agência e fazer campanha e planejamento, eu queria outra coisa, né? E aí eu fui atrás do Wesley, que foi nosso orientador, e aí eu já fiquei enchendo o saco dele desde o primeiro ano. E ele não queria, né, fazer Ah, o Wesley orientar a não queria. monografia. Ele falou que não É. queria. E aí eu insisti bastante nisso porque eu achei que era uma forma de eu poder falar sobre outra coisa que sempre me interessou ali dentro da publicidade, que é justamente a arte sendo utilizada como essa ferramenta também da publicidade, enfim. E antes de fazer publicidade, eu tenho uma formação como bailarina, então eu fiz balé clássico. Então a arte sempre esteve presente na minha vida e também ditou muito dos meus caminhos, né? Então, mesmo fazendo outra faculdade, eu sempre tive muito inteirada ali, já participei de diversos projetos e coletivos, então a arte independente, ela tava ali, né? Seja na música, na dança, nas artes visuais, enfim, todas essas frentes, né? E aí, quando a gente foi, eu e o Wesley, né, nessa parceria, assim, lapidando o que seria esse TCC, eu falei que eu queria falar sobre arte, né? E aí, sobre música, que é a minha grande paixão, assim, não canto, não Você trabalho dança. com isso, exato. E encanto, né? É. Eu posso antes falar uma coisa? O professor é Wesley Moreira Pinheiro. Isso. Que acho que foi É. orientador dos dois Dos grupos. dois grupos, exato. Vamos dar esse Exatamente. crédito aí. Tem que dar uma moral pra ele, Ó, que ele merece. Exatamente. muito bom. E aí foi isso, né? Eu tinha muito essa. O meu pai, ele é
é DJ também, então, tipo, a gente tem muito essa coisa do consumo físico ainda, de colecionar vinil, CD, enfim. Então, pra mim, era uma curiosidade entender como que se transformou o consumo de música hoje, né? E a gente sabe que não é só ouvir música, a publicidade, o mercado, ele tá muito inserido ali. E era muito esse terreno que eu via muito fértil ali, mas eu não sabia muito por onde ir, porque também é muita coisa, né? E aí, os artistas independentes, eu vi como uma oportunidade de algo que não é nem que não estava sendo falado, mas é muito recente, né? Isso está sendo comentado em tempo real, assim, essa questão da arte independente. E o Spotify divulgando ali seus relatórios e mostrando que os artistas independentes eram os que mais movimentavam as plataformas, né? Então eu achei muito curioso e comecei a procurar ali o que a gente podia tirar. E nesse processo foi muito legal porque foi algo muito. Foi um caminho com muita dualidade, muitas controvérsias, assim como o mercado publicitário é, né? Então foi um processo bem extenso, né, de bastante pesquisa, entrevistas, tudo mais, mas foi bem legal, assim, e algo que foi muito meu também, né, porque tinha muito de mim ali, de coisas que eu gostava, de coisas que eu consumia a minha vida inteira. Isso eu acho legal nessa molecada, porque geralmente o pessoal fala assim, eu faço curso de publicidade, eu vou fazer uma campanha. Mas como eles já estão inseridos, muitos já estão inseridos no mercado, eles vão pelo caminho da Bianca, que é assim, já estou cansado de Sim. trabalhar em agência, durante 8 horas por dia eu vejo o cliente, eu faço planilha, né? E aí eles optam pela Quero outra monografia, coisa, né? que assim, é respirar um pouco o mundo da publicidade, mas de uma outra forma, né? Sim, E é uma coisa mais anônima, uma coisa mais silenciosa, você e seu orientador, exato. diferente dos moleques que, como fazem Dos uma moleques é campanha, ótimo. os rapazes, já tem que ter mais de 18, né? Já. Tá. Os jovens Já. senhores que têm mais de 18 aqui, que já tem que ter um outro mundo, uma visão de mercado, contato, atendimento, ligações, frustrações, e tudo é frustração também é coletiva, né? Porque no caso da Bianca, se dá certo, é ela, se dá errado, é ela. Sim. No caso dele, se dá errado, a culpa é de todos. Sim. E se tem um dá- cliente do outro E lado. tem o cliente real ali do outro lado, É. que confiou nesse. Não é mais molecada. Que confiou nesses rapazes, né? Que confiou nessa agência de ficção para que eles pudessem apresentar uma proposta real. Porque é real o que eles fazem, né? Depois é entregue, né, para o cliente e o cliente decide se segue, não se segue, interessa, se- porque por ser acadêmico eles não podem cobrar, mas fica assim à vontade de mostrar para o cliente. E o cliente assistiu, viu? A gente chegou a enviar o PDF completo para eles depois, eu acho que até chegaram a ver, Sim, mas chegaram a ver. A gente teve até uma reunião depois com eles, a gente comentou, eles gostaram bastante do projeto, acharam interessante. acharam bem interessante e estamos aí, caminhando. É quem cedo sabe. ainda, né? Faz pouco, 5 meses, né? Foi, meses. finalzinho foi agora final de de dezembro, dezembro, também foi finalzinho de como maio. dezembro. Isso. É interessante, né? Porque eu vi da Nômade uma campanha, acho que foi no GNT, não tenho certeza, e que era um editorial apoiado pela Nômade. Entendeu? Então, eu acho assim, tem um olhar diferenciado e um frescor também na campanha deles, que vocês também têm, né? Vocês também deram para eles um frescor. Sim. Achei bem interessante. Vocês estão na área? Estão trabalhando? Eu trabalho numa agência faz 4 anos, eu acho. Você faz o quê? É que eu sou mais trabalho mais na área de criação. Eu sou mais do time criativo, mas eu atendo um time, né? Tipo, eu faço o criativo, mas também atendo um time de social de uma outra empresa. Então, tô meio inserido um pouquinho nos dois, assim. Certo. Não, eu Você ainda tá- eu não tô na área. Eu já trabalhei ao longo dos 4 anos da faculdade, eu tive 4 oportunidades. Atualmente eu tô fazendo mais freela, mas tô em busca de novas oportunidades, óbvio. Quem tiver disponível aí. É isso que eu no ia falar. currículo tá aberto, ó. Gente. Me acha no O cara LinkedIn ganha aí, ó. primeiro lugar. Pelo amor de Deus, tá lá. Pedro Henrique Freitas, me achem Vendeu lá. o peixe, né? Tem meu peixe aqui. Mas eu gosto muito, eu sou muito fã, eu gosto muito da parte de comunicação. Social, planejamento. Eu falo que a parte de planejamento me encantou ao longo do TCC. Eu tenho orgulho É de falar. mesmo, Eu e é uma gostei área que bastante. não as pessoas não gostam Sim, muito, Quem que né? fez o quê Porque- no TCC? Você Então, cuidou do quê? Ele cuidou do O quê? Gu, ele é a parte de criação, né? foi 100%, bem ele mais ficou parte focado do nas criativo. artes e tudo. Uhum. Eu era meio que eu considerava o braço direito de todo mundo. Então, eu era também da parte de também. planejamento, a gente planejava todas as campanhas junto, a gente planejava junto, a Bia também é a parte do time de mídia, a Maria manda muito bem na redação, escrita e tudo, a Maiara e a Giovana também mandavam muito bem em todas as partes que elas faziam, então a gente tinha muito bem as partes divididas, mas meio que todo mundo se ajudava um pouquinho, ninguém nunca fez só uma coisa só.
Acho que o Gustavo fez mídia, eu fiz criação, então, tipo, todo mundo fez todo mundo um Isso é pouco, bom, né? sabe? Isso, assim, Até porque o primeiro semestre de trabalho é mais pesquisa, né? Fazer macroambiente, microambiente, Exatamente. SWOT, e assim, aí entra todo mundo, Análise porque ainda não textual, começou tudo. criativo, então eu não tinha. Ainda não cheguei na minha parte, né? Vamos dizer assim. Então era todo mundo fazendo pesquisa, e tinha que preencher um depois do documento diagnóstico gigantesco. é que vocês decidiram bem o papel de cada um, né? Eu acho que depois Exatamente. que já, tipo, a gente tinha definido já que a campanha ia ser dessa forma, aí começava o criativo, começava a mídia, a procurar valores e tudo mais. O Mas funil aí, foi afunilando, né? Tipo, tava todo foi mundo tipo, aberto e aí cada um Foi fechando. foi fechando. Bianca, você tá na Publicis. Isso, eu O que que você trabalho faz? na ARC, que é uma agência de experiência, né, da Publicis, é a agência especializada em experiência. E eu tô lá desde o primeiro ano na área de planejamento. Comecei como estagiária lá, aí eu fui subindo e agora eu tô como analista lá. Mas já faz 4 anos que eu tô lá Ah, no planejamento. vamos falar de experiência? Nós Vamos. temos uma empresa de brand experience, que é a Fibia, e todo mundo hoje fala que a geração Z, ela tem uma outra postura frente às marcas, que a experiência faz toda a diferença na comunicação com vocês. Como é que vocês, geração Z, se posicionam em relação a isso? Vocês agora como pessoas físicas, né? Assim, quem são vocês na fila do pão? Olha, eu acho que a experiência atrai o cliente. Acho que isso é uma boa. Hoje a gente não compra só um produto, né? Eu acho que as marcas elas estão dispostas a vender experiência pro cliente. Por exemplo, você está passando na rua, eu e o Gu, a gente estava comentando até ontem, principalmente ali, a Casper fica ali na Paulista, o estado de São Paulo ele é um shopping que sempre tem muita ativação ali na parte de fora. E a gente passava todo dia, à noite, sempre tinha alguma ativação que sempre, tipo, uma marca chamava. diferente, né? A gente olhava e falava, É. mano, o que é isso? Tipo, o que que é? A gente ia lá, pesquisava, dava uma olhada e se interessava um pouco mais para saber se às vezes era uma marca comum, por exemplo, a Nike fazia alguma ativação ou alguma marca que a gente não conhecia que estava chegando agora no mercado. Então isso era muito interessante, né? Eu acho que Eu acho que o que mais gera curiosidade hoje em dia é a experiência, porque você via na Paulista, quando começava essa ativação, era filas enormes de pessoas curiosas para ver, mesmo que seja a coisa mais simples, o pessoal tava lá, pegava um tempo na hora do almoço só para poder ir lá e Filas ver. enormes, né? Filas, exatamente. e a gente não conseguia participar porque a fila tava grande. Mas até foi o que a gente pensou. No nosso trabalho, a gente não quis vender só o cartão da Nômade, a gente quis vender um estilo de vida de quem usa Isso. Nômade, não é E só. vocês transmitiram esse lado pessoal na campanha de vocês também. Sim, Exatamente. Vocês colocaram na prática quem são vocês enquanto Sim. pessoas físicas. Uhum. sim. O que assim, a gente gostaria que uma marca fizesse pela gente. Tipo, Legal. o processo inteiro, assim, o acompanhamento da marca com a gente o tempo inteiro. O Um pouco processo da nossa visão, né, da nossa geração Z, inclusive, tipo, da o geração. que a gente passar no aeroporto, por exemplo, a gente fez muitas ativações com o aeroporto, o que mais encantaria a gente, se a gente estivesse passando e falasse, acho isso interessante, eu quero buscar saber mais sobre, então a gente puxou mais por essa ideia. Eu acho que é inevitável não falar, né, de pós-pandemia. E eu acho que a gente vive esse momento em que tem uma saturação de muita coisa acontecendo, é muita marca, é muito anúncio, então de alguma forma essa marca tem que se diferenciar e chamar atenção, né? E eu acho que né, como você perguntou, como pessoa física, assim, a gente às vezes nem vê, mas as marcas estão inseridas em todas as experiências. Então um show que a gente vai, né, um show que nem eu fui recentemente no do Djavan. E aí é o cartão específico do Banco do Brasil que faz o negócio lá pra você comprar pipoca. E é a Heineken que é a cerveja oficial. Então, assim, as marcas começaram a ver que realmente tá ali, não só na TV ou no celular, né? Só passando naquele anúncio do YouTube que você não presta atenção, não basta. Então, você tem que realmente se inserir ali. Então, você vê hoje em dia um festival de música, né? Um Lollapalooza da vida, não é. O show do artista em si não é o grande. Não é a única a única coisa. coisa, exato, É. né? É um show de marcas o tempo inteiro e as E pessoas tem umas ativações muito muito legais, legais, e diferentes, essa né? coisa, esse desafio de você levar essas ativações diferentes, né? Onde eu trabalho, eu já fiz para algumas marcas, Movida e tudo mais. Estando lá nesses festivais, e é esse grande desafio de, tipo, tá, o que você vai levar de diferente pra pessoa pegar a fila, pra pessoa passar por todo aquele sufoco e entrar na ativação e tudo,
Mas também tem muito essa necessidade, eu acho, do ser humano, assim, de viver coisas de novo, sabe? Então a gente vai num festival, é óbvio que você vai estar disposto a entrar numa fila pra pegar um brinde, sabe? Então acho que as marcas que conseguem aproveitar isso e entender que essa é uma parte muito importante são as que se diferenciam muito. Até porque, às vezes, numa campanha, o espaço destinado à experiência, às vezes, não existe ou é muito pouca. E quando a marca investe nisso, dá pra ver esse resultado, assim, sabe? É bem legal. E eu acho que é super importante e algo que é inevitável. Você vê esses grandes shows, você vê Itaú fazendo Madonna, sabe? Então, as marcas entenderam que elas precisam estar onde as pessoas estão e as pessoas estão de novo nas ruas, né? Uhum. Eu acho até, completando o que a Bianca falou, porque acho que experiência traz memória. E memória é muito apegado a isso de sentimento do ser humano. Porque você vai numa ativação e você pega um copo, por exemplo, agora eu fui no Lola, peguei um copo da Johnny Walker que nunca vou usar, mas ele tá na minha prateleira. Toda vez que eu olhar pra ele, eu vou lembrar de que eu tava no dia do Lola, porque eu peguei a fita da ativação e comprei o copo. Então eu acho que isso mexe muito com o Eu sentimento sei o que é humano, isso. Eu né? tenho filho adolescente. Eu estive no The Town. Ah, Bom, sim. muito bom. Do ano E- passado? sim. Ah, E você acha que qual show que eu fui assistir? Travis Scott? Don't... Travis Scott. Travis Scott. A gente tava lá. A gente A gente tava foi lá. lá. Fui num show de funk, gente. É uma coisa louca. Eu fiquei encantado com essa coisa de ativação de marcas, né? Fiquei. Até O nos lugar palcos, brilhava. né? A Sim, marca sim. inserida ali no palco com um copo personalizado, uma Sim. açãozinha. Então, realmente. Você abre o armário do meu filho, ela cai. Bom, as redes de cinema fazem isso, né? A gente bomba de copos e de É. balde de pipoca, Sim. balde de pipoca, balde de pipoca, né? Legal. E como vocês vão. Qual é a relação de vocês no dia a dia profissional, com as pessoas que vocês vão encarar no mercado? Um Postigo da vida, uma Lúcia da vida, pessoas de outra geração. Como é que vocês se relacionam com outras gerações no dia a dia do trabalho? Eu acho que isso foi uma das coisas mais legais, assim, porque quando eu entrei na agência, eu tinha acabado de fazer 18 anos. Então, eu já todo falava, ai meu Deus, o mascote da agência. E no começo tinha muito uma dificuldade, assim, porque, por exemplo, né, hoje em dia aqui eu já consigo e já tenho meus projetos próprios que eu toco sozinha, de você sentar numa mesa e aí ter todos aqueles recortes, né, de idade, de gênero, de raça, às vezes eu sou a única mulher lá e tal. Então, antes tinha uma certa dificuldade, assim, de acessar algumas panelinhas, algumas coisas, até essa questão de áreas, né, o planejamento e a criação, que geralmente é meio difícil para eles se integrarem, né? E aí tinha um pouco dessa dificuldade, mas aos poucos também eu fui conseguindo trabalhar com muitas pessoas e trocar muito. Então, como foi a minha primeira experiência profissional naquele mesmo lugar que eu comecei como estagiária, eu aprendi um modelo de fazer as coisas. E aí, conforme eu fui conhecendo outras pessoas de outras gerações, com outras experiências em outras agências, foi sendo muito rico, assim, para mim. E até hoje é. Então, eu gosto bastante quando eu consigo trabalhar com essas outras pessoas, porque eu sempre consigo me alimentar um pouquinho, sabe? E eles também, já recebi esse tipo de feedback, né? De tipo, um olhar mais jovem, uma nova forma de fazer. Então, acho que é muito importante, assim, as duas partes estarem muito abertas para que tenha essa integração, tanto, né, a gente que tá chegando agora, quanto quem já tá aqui. Então, eu acho muito rico. Acho que é uma das experiências que eu mais gosto, assim, trabalhar em agência, em uma agência grande, é justamente essa troca, sabe? Você vai descobrindo novas formas de fazer o que você tem que fazer todos os dias. Vocês, meninos. Bom, eu diria que, assim como ela disse, é uma via de mão dupla, né? A gente chega com aquela cabeça fresca, né? Ainda querendo descobrir as coisas sem saber nada. Mas ao mesmo tempo que você aprende muito de quem já sabe de anos de profissão, de carreira, a gente chega também dando dicas, coisas novas. Já recebi muitas pessoas falando, nossa, não sabia isso, você me ensinou. Pessoas que têm 50 anos de idade e não sabiam uma coisa que eu sabia, por exemplo. Uhum. Assim como eles ensinam, né, o tradicional pra gente, de quem pegou época de que fazia coisa no papel, de fazer essas coisas assim. Então, eu acho que é uma troca bacana entre a nova geração e a geração mais tradicional, vamos dizer assim. Exatamente. Acho que é tipo uma eterna troca de experiências, né? Porque eu vou estar ensinando alguma coisa da geração atual para uma pessoa que trabalha na agência há muito mais tempo que eu, alguma empresa maior, e ela vai também
entregar tudo que o pai, a mãe, ou que as outros trabalhos que ela tiveram, experiências da vida, ensinaram para ela, né? Então, acho que é uma eterna troca de experiências entre ambas as gerações, para que ambos consigam Sabe, viver em Lúcio, uma harmonia. coisa que eu vejo, eu como professor, orientador, aparecem uns temas para a gente orientar muito diferentes. Você fala, nossa, na minha época, né? E acho que isso que é gostoso, essa relação. O professor aprende muito com eles trazem as temáticas e a gente pensa assim, será que eu vou pegar esse tema, não vou pegar esse tema e tal? E a gente aprende demais, né? Eles aprendem a metodologia, eles aprendem a disciplina, eles aprendem o conteúdo com o professor, com o orientador, no caso foi o Wesley, mas o que a gente aprende com essa molecada é demais, assim, coisas novas que estão acontecendo, as experiências, artistas novos, o streaming, né? Aquele que a gente estava falando aqui antes de chegar, os lambi-lambis que tem aqui pela Vila Madalena, que fazem divulgação de artistas independentes e tal, são coisas que isso ajuda muito a pensar num tema de TCC, ter essa cabeça aberta, né? Sair da bolha e ver assim o que o mundo tem aí além do tradicional, das mídias tradicionais, de uma televisão, da mídia impressa. E isso essa geração ajuda bastante. Eles trazem assuntos para a gente que a gente nem imagina. Uma vez eu orientei um TCC de uma menina que ela queria falar sobre não era pansexual, eram pessoas que só, olha só, eram pessoas que só faziam sexo por amor. Tem um nome, não lembro o nome aí, gosto Acho que é demissexual, né? demissexual, olha só. Falei, gente, demissexual na minha época só tinha, né? Homem e mulher, mais nada, né? E aí eu falei para ela assim, você tem que me explicar o que é esse demissexual, porque como que eu encaixo o demissexual dentro da publicidade? E aí ela queria mostrar, olha que legal, alguns comerciais de televisão que exploravam a demissexualidade na comunicação. Tá vendo? Coisa que eu jamais imaginei sobre isso. Né? Nunca, né? Não, uma coisa assim maluca e muito legal. E a gente aprende demais, demais, mais. É o demissexual mesmo. E foi difícil. Falei, menina, como que nós vamos mostrar isso no meio de comerciais? Aí mudou um pouquinho, foi pro meio da televisão, novelas e tal, ampliou. Ampliou um Um pouco. pouco, porque o comercial já não dava tanto. É. Mas a gente aprende demais com vocês. Os temas que vocês trazem são muito interessantes. Mas como é que é, nesse mundo do algoritmo, a gente lidar com a criatividade? O algoritmo, será que ele não aperta um pouquinho esse lance criativo? Como é que vocês veem isso? Sabe o momento do Tem ali, scroll, o sabe? criativo tá ali. É. Aqui deve ter alguém que mexia com Planejamento planejamento, né? aqui. E Bianca alguém que mexe com a também. emoção, com a música, que é isso. A criatividade, mas como é que é? A gente tem que obedecer critérios hoje que estão muito Sim. no algoritmo, né? Como é que lida? Como é que faz? Quem quer começar? Eu acho que, como eu falei, e como foi muito o processo até dessa monografia, eu fui vendo, por isso o nome, né, desse mutualismo digital, que é muito algo que um se alimenta do outro, assim, porque o que eu percebo é que existe muito essa dualidade que, ao mesmo tempo em que existe essa crítica de que o algoritmo ele pode acabar com a criatividade, com esse algo humano, né? Não só os algoritmos, mas toda essa coisa das tecnologias, que tá sendo tudo muito rápido, assim, né? Tudo virando muito automático, enfim. Também é um lugar de muita acessibilidade, né? Então, quando a gente fala de arte, de encontrar conteúdos muito diferentes, com coisas muito diferentes, também é um lugar de muita acessibilidade, né? Então, hoje em dia, hoje mesmo, a gente gravando, né, esse podcast, as pessoas vão poder ouvir de onde elas estiverem. No dia que eu não conseguir chegar para a apresentação, conseguir fazer online ali. Então, eu acho que tem muito essa dualidade, mas que requer esse cuidado e até a gente que trabalha com comunicação de manter esse lado humano, essa sensibilidade nossa, que é o que faz sentido e se conecta com as pessoas. Porque, no fim, o que eu acredito, né, que a gente, enquanto publicitário, comunicador, a gente quer falar com as pessoas e as pessoas comuns, né, que a gente chama. Então, é sobre ser acessível, sobre entender o que está se falando, o que está acontecendo. E eu acho que tem que ter esse cuidado da gente preservar essa criatividade, mas também usar isso como ferramenta. Então, a gente tá nessa coisa de vendo muita coisa o dia inteiro, né? Muito, que nem eu falo muito de música, mas assim, muita música, muito álbum, é tudo muito assim rápido. Mas também é uma forma de você descobrir artistas, de você descobrir pessoas que estão ali nesse corre o dia inteiro, todos os dias. Então eu acho que é essa faca de dois gumes, assim, sabe? E que a gente tem que usar isso da melhor forma, que é como uma ferramenta mesmo, e não se tornar totalmente refém, né?
Exatamente, porque eu acho que o lado humano da criatividade nunca vai acabar. Porque muita gente fala que naquela pergunta, a IA vai substituir um ser humano? Minha resposta, eu acho que minha opinião é sincera, eu acho que não. Porque a IA não tem sentimento, né? Eu acho que tem muito isso de não sentimentalizar o real noção das coisas ou o que se passa por você na sua tela, no seu algoritmo em tudo. Porque é exatamente o que a Bianca falou, tipo, a gente tem que ter essa noção desse algoritmo, dessa moldagem, que ele segue um padrão, querendo ou não, porque muitas marcas acabam copiando algumas ações de outras, só que se readaptam ao universo delas. Então tem muito isso de sementalizar, uma coisa assim, sentimento, sabe, forte de você... Oi? Ah, de você Pensando alto. continuar acompanhando constantemente essa mudança todos os dias da rotina Uhum. das redes sociais e tudo. É que hoje em dia tem o termo que o pessoal fala, né, que são as trends, né? Que é o tipo, que tá fazendo fama no momento. Que, sei lá, você consegue, se você abrir um TikTok, você vai ver 80 mil vezes a mesma dancinha com a mesma música. E eu acho que isso, de certa forma, é um impacto que gera negativo. Mas o que eu vejo é que tem muita gente que pega essa trend e readapta para o seu público, para a sua marca, para fazer sentido para si mesmo. Então, eu acho que tem que ter essa diferenciação, tipo, de copiar e readaptar. É isso. Puxando até o que a Bianca tinha falado, que o Gu tinha falado, porque tem essa de muitos Criar e artistas... inovar também. Exatamente, né? Inclusive, hoje à noite eu vou dar uma palestra. Isso. Sobre o quê? Criatividade, inovação e inteligência artificial. A diferença entre criar e inovar, né? Acho que nós Sim. temos que saber mexer com as duas Uhum. coisas, né? Porque tem muitos artistas que não são famosos, conhecidos, né? E que lançam uma música pensando na trend que vai ser feita. Então eles não pensam no que se a pessoa vai gostar da música ou não, mas Sim. como que a dança vai ser feita para viralizar e poder subir cada vez mais, engajar e ser mais E eu, reconhecido. voltando para o TCC, qual foi o momento mais difícil do TCC de vocês? Que vocês falaram assim, eu não quero mais, eu vou largar essa faculdade, eu vou trocar de orientador. Tem isso, eu sei que tem essas crises gigantescas. Eu saio correndo Vocês estavam na Casper, né? Na Paulista. Sai correndo na Paulista, eu não volto mais, né? Eu vou ser engenheiro. Maldita hora que eu escolhi publicidade. Teve esse momento? Qual foi esse momento? Com Acho que certeza. uma vez por semana. Uma vez, todo Já- dia, talvez. Uma vez por semana tava tendo. Eu acho que no nosso caso. É que assim, eu acho que o mais difícil mesmo foi a parte da reta final mesmo. Assim, Prazo, porque. você acha que foi prazo? Não, acho que o prazo sim. É que o prazo já era Prazo já combinado, era a gente já sabia. combinado. Então a gente tinha que se A gente atentar ao tinha nosso uma prazo. certa- Mas eu acho que assim, na reta final você começa a ficar apreensivo, porque começa a sobrar tudo pra fazer. Mas acho que o nosso trabalho ele foi bem distribuído, foi bem organizado. Então a gente não teve essa Uhum. correria. Nossa, isso aqui tá muito errado, tem que mudar tudo pra agora. Não, ele foi assim, cada passo de uma vez. Vocês não brincaram de roxinho com ninguém, né? Não deram beliscão em ninguém. Não. Então Que que é solta umas brincar de farpas. roxinho? Beliscão, né? Assim, não, belisca, deixa o menino roxo lá, a menina roxa. Não quero mais você no grupo. E vai chorar lá na coordenação, né? Ó, tem alguma coisa, tem algum segredinho aí deles. Porque Não, assim, teve umas Não, é que trocações às de vezes- farpas. Teve umas Não, treta é que às assim, vezes, tem? tu estressa Tem, o mas- trabalho, às vezes falam coisas que aquelas não... coisas assim, ó. Tira ela que ela não tá trabalhando mais. Ela ou ele também pode ser, né? Sim. Não sei se são elas que falaram dele. Tem essas É mais coisas assim, eu não quero mais. mais provável, Se você não fizer, você tá fora do grupo. Aí aquela choradeira, né? Tem essas coisas. Por isso que você tem, fez rola sozinha, estresse. né? Mas Olá. Ela chorava sozinha, né? Exato, mas é isso que eu ia falar, né? Minha maior desgraça foi meu maior trunfo também. Porque é sozinho e é você e as Você. vozes da sua cabeça, né? Então, tinha muito essa dificuldade, porque eu nunca tinha feito um trabalho tão robusto assim, né? De uma monografia, de um artigo. Então, eu também não sabia o que que eu podia, o que que eu não podia. E aí, eu sempre ficava nisso, assim, com o Wesley. Mas eu também tive muito essa liberdade de poder colocar muito das minhas próprias referências. Então, eu tinha esse trabalho de, lógico, ir pegar, né, os principais autores, os principais pensadores, mas eu também tive essa ousadia, assim, de colocar na mesma página que eu tô falando de um Adorno e Horkheimer, eu citar o Mano Brown, porque fazia muito sentido pra mim, assim. Então, foi muito difícil entender como eu fazia aquilo, como que eu ia dar vida àquilo, né? Porque também são muitas etapas, e aí as entrevistas, os roteiros, tudo que tem que fazer certinho, e também como que eu colocava um pouco do meu próprio tempero ali, sabe? Então, medir isso, fazer essa balança foi uma parte difícil, que eu dava umas surtadas, assim, tipo, como que eu vou Eu fazer falo isso que acontecer? É uma briga, mas é uma briga deles com os autores já, né? É, Então, assim, você tem que refutar ou corroborar Exato. a ideia de gente que
já falou sobre aquele assunto. E então também é uma briga, sim, mas é uma Sim. briga com gente que você não tá na frente. Exato. Mas você sabe o que me deu mais raiva no TCC? Eu fiz um ano e meio atrás, eu odiei, gente. Odiei com todas. Eu passei por todo esse processo. Eu fui fazer uma pós em reputação ISG e eu não falava assim, por que eu estou fazendo isso? Eu entrei nessa crise, a troco de que eu estou fazendo isso e tal. Depois que passou, eu falei, nossa, que lindo eu ter feito isso. Exato. Quantas portas se abriram. Sim. Na Né? verdade. Então, você falando do Mano Bel tem um podcast maravilhoso. Qualquer hora ele vai te chamar para vocês baterem um papo. Ai, Olha lá, Mano Bel, fica a dica. Então, assim, eu acho que é isso. Quantas oportunidades. Sim. Depois que passa, Sim. é ótimo. A mas poeira na hora, baixou, o processo é eu acho que duro. Não é a fácil. emoção abaixou, fica a razão. E eu Uhum. falava muito com Wesley, assim, tipo, ó, eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu Tô tô fazendo. continuando, É. eu tô continuando. Mas realmente, depois que eu entreguei, e foi uma das coisas que eu ouvi, que também eu quero com esse trabalho, é levar ele adiante, porque eu sei que É. tem muito o que Você pensa achar em ali. publicar? Quantas páginas deu? Ai, eu não vou me lembrar. Mas muito? Mas eu penso em fazer mestrado Mestrado. com ele, sim. Muito Eu Você quero... publicar alguma coisa com ele, né? Sim, sim, É. isso eu quero mesmo. Mas Eu uma lembro coisa que eu... Não, eu ia só complementando aquela hora, me perdi um pouco. Mas o que eu queria dizer é que o que me dava raiva no TCC é eu não poder dar opinião. Mas era o Você- problema do seu orientador e orientadora. Não, mas era o TCC você não dá opinião. Vocês podiam dar opinião? Você Eu podia encontrei falar- formas de Sim, dar a sim, minha sim. opinião ali. Ah, eu não né? podia Tipo, dar você, opinião, você dá assim, gente. por exemplo, no caso da Bianca, ela pode discordar de um autor Ah, eu ou não concordar. podia. Ah, então eu sou orientadora. né? Falava assim, fulano disse, ciclano disse, o outro disse, mas E eu você não disse. disse nada. Você não disse nada? Me falaram que só no mestrado... Não, nem no mestrado. Me falaram que é só no doutorado, não é isso, não? Não. Assim, eu ensino os alunos para discutirem mesmo. Eles têm que ter vida ativa de discussão. Se ela discutir de um adorno, ela tem que, aí que tá o legal. Ela vai ter que Exato. provar por que Sim. que ela é contra a visão de adorno. E essa cultural, era uma coisa exatamente. muito, não é nem difícil, assim, mas tive esse trabalho que o Wesley sempre falou isso também, né? De, tipo, colocar o que eu tava, qual era a minha ideia ali, com a voz dessas outras pessoas Uhum. e, às vezes, até usando o próprio argumento dessas pessoas contra algo que eu discordava. Então, foi um processo difícil pra mim, mas que me encantou muito. Eu gostei muito desse lado mais acadêmico de pesquisa, assim, sabe? Então também foi uma porta que se abriu pra mim, porque eu já trabalho muito com pesquisa, analisando as pesquisas e tudo mais, mas eu também tive um olhar de tipo, quero estar produzindo essas pesquisas, assim, sabe? É diferente deles do planejamento, porque eles não podem discordar de um Kotler. Ah, não. Entendeu? Então, se o Não, Kotler exatamente. fala que o marketing 5.0 é isso, eles têm que seguir essa linha. A monografia já permite essa brincadeira gostosa de você estar ali com outros autores discutindo. A gente teve essa direção para seguir por conta do briefing, né? A gente recebeu um briefing da Nomad que a gente tinha que seguir com valor, verba, o que eles precisavam, né? A campanha não surgiu do zero, a gente tinha Qual que era um o problema, já que você falou do direcionamento, briefing? né? Qual que era o problema de O comunicação da problema Nomad? Era que a Nomad, ela queria mostrar que ela era mais do que um cartão. Mais do que só um cartão. Ela não é só um cartão para você usar. Ah, por exemplo, você vai viajar para os Estados Unidos daqui 15 dias. Você vai lá e faz um cartão e usa durante a sua viagem por 10 dias lá, E volta larga. para lá e larga ele esquecido. Tipo, Você porque- pode usar ele, sabe, para investimento, você pode Sim. usar ele para qualquer outra coisa. Então, esse era o principal ponto deles, mostrar Sim. que eles eram muito mais do que um cartão, que tinham diversos benefícios e tudo. Mas completando o que vocês tinham falado, eu acho que o Wesley ele foi bem, desculpa, é bem liberal com essa parte de dar opiniões, de ter essa troca entre nós, alunos com ele, porque eu acho que ele dava a opinião dele também, ele não entrava, obviamente, e falava, não, isso tá errado, isso tá certo. A gente meio que tinha que tomar essa decisão nossa. Mas a gente conseguia entrar em consenso entre nós 6 e falar, acho que isso poderia melhorar, isso poderia alterar, e tudo isso. Mas o Wesley sempre dando um direcionamento, principalmente nas orientações que a gente sempre ia. E, às vezes um podia ir, mas pelo menos um do grupo ia, a gente conseguia trocar essas ideias, né? Que a gente sempre surgia, porque cada semana surgia uma ideia nova. Não, e o que foi bem gostoso desse trabalho, porque ele pode falar também isso por mim, que eu não sou a pessoa mais fácil de falar em público. Eu sempre fico muito nervoso. Só que Ah, você depois... tá ótimo É. aqui. Não, aqui eu tô me sentindo... Agora eu tô me sentindo em casa. É um grupinho. Mas depois que a gente apresentou o trabalho, aí eu fui acompanhar o trabalho de outros amigos, eu sentado na plateia, tava me dando vontade de ir lá de novo apresentar. E aí, olha Mas só. Era eu, assim, engraçado, nossa, né? eu A falei gente que era falava- gostoso, eu queria fazer de A novo. gente falou, eu e o Gustavo, a gente foi apresentar nosso TCC, a gente falou,
A gente falava nunca mais, cara. Vamos apresentar uma vez pra nunca mais. Depois a gente queria apresentar, tipo, todo dia, sabe? A gente queria dar licença aí, deixa que a gente apresenta pra vocês. A gente topou apresentar pra Nômade o nosso trabalho pra eles, fazer uma apresentação como se a gente tivesse feito no TCC. A apresentação da Globo também, a gente fazia, tipo, se quisesse, vocês apresentavam, a gente apresentava, a gente apresenta porque a gente já sabe de cor e salteado tudo, né? Então, Sabia muito de legal. cor e Eu salteado, falo também tudo para que já vou falar. os alunos assim, não fiquem preocupados, porque ninguém conhece o trabalho mais do que vocês, né? Exatamente. Então, a banca que está lá, eu fui assistir um trabalho de vocês também, não de vocês, mas um outro, que era sobre música, o festival de música que é o João Rock. O do João do rock, do João Rock. Ah, E vocês podiam falar qualquer asneira que a gente não Sim. sabia, né? Quem entende o trabalho, é só vocês passaram um ano e meio fazendo Sim. aquilo. Então, vocês se dedicam demais. E aí, Lúcia, eu só queria lembrar também que nós estamos com a Casper Libero aqui, né? Que foram, acho que vocês ganharam os maiores prêmios. Vocês ganharam, 3 grupos ganharam prêmios esse ano, né? Da Casper. foram Em primeiro lugar, dois. vocês ganharam. A gente ganhou Foi primeiro o lugar campanha publicitária e monográfica. E segundo. monografia. Segunda monografia. Isso. Mas outras faculdades também ganharam. O Brasil todo Brasil temos, todo. né? Isso também é uma coisa legal da PP, porque ela é híbrida. Então tem aluno lá em Santa Sim. Catarina Sim. que não pode vir para São Paulo, mas se inscreve e apresenta o trabalho e é julgado de forma híbrida também. E faculdades menores, de menores portes, menos conhecidas, também ganham. Eu lembro que em 2000, de 25 foram eles, né? Em 24 foram faculdades assim pouco conhecidas que tiveram o mérito de trazer trabalhos muito bons, em trabalhos inclusive trabalhos de empreendedorismo. Clientes novos que estavam empreendendo com tecnologia, empreendendo com roupas e tal. Então, assim, vale a pena, acho que investir nessa parte de fazer o TCC, mas já pensar nessas inscrições que a gente vai ter, porque todo mundo tem chance, Sim. né? Uma Casper, uma SPM, Concordo, uma né? Belas Artes, uma Fapcom, uma Unisa, Unicid, todo mundo tem chance, do Brasil todo. E isso vale a pena. E aí, Vale a pena. a única coisa é que para vir participar do AppCast vai ter que pagar a passagem, né? Na PPcast, sim. E é isso, tava todo mundo nervoso, agora já tá todo mundo tranquilo, já relaxamos, mas temos que acabar. E eu quero compartilhar com vocês que a PP Brasil agora tem uma loja oficial, isso mesmo, uma loja cheia de itens exclusivos e personalizados, feito em parceria com a Zaluna, que é uma referência em brindes criativos de qualidade. E entre os produtos disponíveis tem a caneca oficial, que você pode começar o dia já conectado com a nossa comunidade, tem caderno, tem canetas, tem um monte de coisa. É só acessar o site da app, appbrasil.org.br e clicar na lojinha. Tá imperdível. Vai lá, garanta o seu. E é isso, gente. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui no PPcast. Foi muito gostoso, adoro interagir. Com uma turma mais jovem, uma turma mais madura. Experiente. Inclusive, esse ano vai ser a 45ª edição do festival, do concurso de TCC que vocês vão ter. Se Deus quiser, a Casper tá lá de novo. Casper vai Vamos estar lá. lá, Ah, vai gente estar espera, no a gente Brasil espera inteiro. Casper seja e aqui o ano todos do que Brasil. vem. Todo As mundo. turmas do Wesley de novo lá, hein? É isso. Um agradecimento especial à equipe da FIBA, que mais uma vez nos recebeu aqui com muito carinho, nos estúdios da Go Live. E é isso, esperamos vocês. Nos acompanhem nas nossas redes, @appbrasil. Obrigada, gente, parabéns. Obrigada. Eu Muito desejo obrigado. Agradeço um a futuro oportunidade. brilhante para vocês. Eu sei que vocês terão. Obrigado. E é isso. Um grande Obrigada. abraço. Foi Que um vocês prazer. sejam tão felizes como nós somos. Ah, É, com certeza. exatamente. Né? Com Em época de seremos. inteligência artificial, a nossa felicidade é totalmente natural. É. Exatamente. Então,